Abra sua Bíblia lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Nós vamos meditar nessa noite no versículo 16. Hoje, na realidade, nós vamos concluir, os estudos que nós temos feito. Nós temos feito acerca do andar com Deus, Essa série que se chama Andando com Deus ou Andar com Deus. Todo esse mês de setembro nós temos estudado a respeito disso, Nós temos estudado a respeito do que é de fato andar com Deus, Estudamos também o grande desafio nessa tarefa, que é o pecado que habita em nós. Também vimos alguns exemplos de pessoas, histórias na Bíblia, que mostram pessoas que andaram com Deus no decorrer de suas vidas. Vimos duas pessoas que andaram tanto com Deus que elas não experimentaram a morte, Elias e Enoque. São duas pessoas, as únicas duas pessoas na Bíblia que eles não experimentaram a morte física, porque andaram com Deus durante todas as suas vidas, E hoje nós vamos concluir dando uma atenção para esse texto que fala, na realidade, sobre o andar no Espírito. Porque sempre que nós falamos sobre o andar com Deus, sempre que falamos dessa caminhada, que é a nossa vida com Deus, nós nunca podemos ignorar o Espírito Santo. Nós nunca podemos ignorar a presença e a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu vou trocar de microfone aqui, tá? Vou pegar esse aqui. Enfim, nós nunca podemos ignorar a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, Então, sempre que a gente fala sobre andar com Deus, caminhar com Deus, nós não podemos deixar passar a existência e a presença do Espírito Santo. E é exatamente sobre isso que nós aprendemos aqui em Gálatas 5,16. Você abriu aí comigo? Gálatas 5, versículo 16, é um versículo bem pequenininho, acho que vai ser projetado ali. Diz assim o texto: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis os desejos da carne. Aqui esse texto, Paulo não está falando da gente caminhar mais sensíveis a essa realidade espiritual. Não é isso que ele está falando. Quando ele fala que nós temos que andar pelo Espírito, ou como algumas versões dizem, andar no Espírito, ele não está dizendo que a gente precisa dirigir os nossos passos baseados no nosso Espírito. Ele não está dizendo que nós devemos ser mais sensíveis a essa realidade imaterial que existe, das coisas que nós não vemos que acontecem ao nosso redor. Não é disso que ele está falando. O Espírito que ele está falando é o Espírito Santo. Andar pelo Espírito, andar no Espírito é caminhar com o Espírito Santo. É andar com Deus e permitir que o Espírito Santo nos ajude nessa tarefa. Então, olhando para esse versículo, nós vamos encontrar três lições básicas que o andar no Espírito ou andar pelo Espírito nos ensina. E essas lições nos ajudam muito na nossa caminhada com Deus. Nos ajudam a levar a termo isso aqui, a conseguir de fato praticar essa jornada, essa caminhada lado a lado com Deus. Então, olhando aqui para esse texto de Gálatas 5,16 e alguns outros textos que nós vamos encontrar aqui durante essa trajetória, durante esse estudo aqui, nós vamos então dar atenção nesse momento para três lições que esse texto nos ensina sobre o andar com Deus. E a primeira lição que nós encontramos é sobre o interesse de Deus. É a lição do interesse que Deus tem por nós. A primeira lição que esse andar pelo Espírito, essa ordem que Paulo dá à igreja, andai pelo Espírito, a primeira lição que nós encontramos é essa. É sobre o interesse que Deus tem pelo nosso modo de vida, o interesse que Deus tem pelo meu e pelo seu modo de vida. Nós vemos isso na própria disposição do Espírito Santo. Quando Paulo fala andai pelo Espírito,
O simples fato da existência de um Espírito Santo, o simples fato de Deus ter disposto esse Espírito para nós, nos mostra que Deus se interessa por nós, né? E nós vemos com mais detalhe Deus dispondo o Espírito Santo aos seus filhos, à igreja, lá em João 14, 16 e 17. Abre lá na sua Bíblia, em João 14, versículo 16 e 17, onde Jesus está ali pregando aos seus discípulos um longo sermão que temos ali em João 14, vai do 14 até o capítulo 16, e nesse longo sermão ele anuncia aos seus discípulos que ele mandaria o outro Consolador, né? Nós encontramos isso em João 14, 16 e 17, parte está projetado ali, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. O que nós vemos aqui nesse texto? Nós vemos que o Espírito Santo, aquele Espírito que Paulo se refere, quando ele diz andai pelo Espírito, esse Espírito, ele é concedido por Deus. Esse Espírito está conosco porque Deus nos concedeu. Jesus nos afirma isso. Jesus afirma que ele precisa ir para o Pai para que ele possa enviar o Consolador, né? Jesus afirma que ele pede. O próprio Jesus solicita a Deus que Deus envie o Consolador. E nós sabemos que o Espírito Santo tem diversas funções por conta disso, né? Ele nos convence, ele nos consola, ele nos ajuda a caminhar, ele produz em nós frutos, né? Qualidades, né? Digamos assim, virtudes que somente ele pode produzir, que diferenciam um cristão de um não cristão. Tudo isso porque Deus concede o Espírito Santo. E o simples fato de Deus mandar o Consolador, o simples fato de Deus mandar o Espírito, o ajudador para nós, já nos mostra que Deus tem interesse no nosso modo de vida. Deus não está simplesmente à mercê, Ele não nos deixa à mercê, Ele não nos deixa na nossa, seguindo o nosso modo de vida, da forma como nós vínhamos fazendo desde a queda, né? Deus, Ele tem interesse que o ser humano, que eu e você, caminhemos com Ele. Ele se interessa por isso. E nós vemos isso em todo o decorrer da Bíblia, né? Desde que Deus cria o ser humano, quando ele cria o ser humano, o que ele faz no Éden? Ele desce. Ele cria, mas ele não deixa o ser humano lá, ele não deixa Adão e Eva lá. Ele desce para falar com eles, né? No relato da queda nós vemos isso. Nós vemos o autor mencionar que Deus estava descendo ali. Lógico que Deus sabia de tudo que estava acontecendo, mas ele estava descendo como ele fazia costumeiramente, todo fim de tarde, para conversar, para se relacionar. E nós vemos em toda a trajetória bíblica que é isso que Deus quer fazer. Deus quer se relacionar. Ele quer ser amigo. Ele quer ter um relacionamento conosco, né? Nós vemos Ele querer restaurar esse relacionamento e o Espírito Santo é o meio pelo qual Deus usa para que restauremos nossa relação com Ele. Para que nós possamos então caminhar com Ele. Aqui nós vemos que é sim do interesse de Deus que andemos com Ele. Faz parte do interesse de Deus que nós caminhemos na praia, seguindo ali as suas pegadas, colocando os nossos pés certinho nas marcas deixadas na areia. Não que a gente viva do nosso jeito. Deus não se agrada e Deus não se interessa por isso, né? A palavra nos ensina que Deus tem o desejo de que nós cheguemos ao arrependimento. Deus tem o desejo de que nós o conheçamos, de que nós vivamos com Ele e para Ele. E o Espírito Santo, então, nos mostra esse desejo de Deus. O Espírito Santo nos mostra que Deus está interessado em nós. Deus está interessado no nosso modo de vida, né? Então, para que nós possamos andar no Espírito, ou então andar pelo Espírito, nós precisamos entender que Deus está, sim, interessado no nosso modo de vida. E Ele espera que andemos, então,
no Espírito. E esse entendimento, entender isso, entender essa lição, entender que Deus, Ele tem interesse por mim e por você, pode ser muito precioso em diversos momentos da nossa vida. Principalmente quando nós experimentamos a frustração da queda durante a nossa jornada com Deus. Usando aquela imagem da praia, a imagem que nós temos aqui, logo ao fundo desse slide, uma caminhada na praia. Andar com Deus, como eu falei no primeiro domingo desse mês, é uma caminhada na praia. E ali tem as pegadas na areia, e você precisa colocar os seus pés nas pegadas que Deus deixou, né? Às vezes, quando você erra, às vezes quando você coloca o pé fora ou então se distrai, e aí você perde de vista ali o que estava fazendo, você pode errar, você pode cair. Você pode colocar o seu pé no lugar errado. E fazer isso pode ser muito frustrante para nós. Fazer isso pode ser muito frustrante para você. Quando você está levando sua vida com Deus numa boa, quando você está bem, sabe? Você está conseguindo fazer o seu devocional, você está conseguindo ter uma boa frequência na igreja, na sua casa as coisas estão caminhando bem, né? Você sente que assim, sua vida está lá em cima. Sua vida com Deus está no auge, está bem. São aqueles dias que você acorda e você, sem motivo algum, já está bem com tudo. Já está bem com o mundo, né? Mas aí, de repente, você experimenta uma tentação, uma provação, onde você cai. Onde, infelizmente, você dá os seus tropeços ali, né? Isso pode ser muito frustrante. Essa queda, esse erro de percurso pode ser muito frustrante para nós. E muitas vezes, isso pode chegar até mesmo a um desânimo que nos afasta de Deus. A um desânimo que causa em nós um afastamento, às vezes, até mesmo da igreja. Um afastamento do povo de Deus, um afastamento da vida de oração e de leitura da palavra. E isso pode ser muito prejudicial. Muito prejudicial. Às vezes, por a gente olhar e ver que a gente cai repetidas vezes, a gente acaba pensando, isso não é para mim, né? Isso não é para mim. É impossível conseguir fazer isso. É impossível. Eu desisto. Às vezes a gente toma uma decisão pela mediocridade. Nós tomamos uma decisão em ser medíocres, em sermos médios. Eu não quero ser o melhor que eu posso ser. Eu não quero ser o máximo que eu posso ser, porque é muito difícil. Então eu vou ser médio. Não sou ruim também, não é isso, também não vou ser ruim, mas também não vou ser o melhor de tudo não, vou ser médio. Tomar a decisão por ser medíocre também é terrível para a nossa vida cristã, porque aí a gente acha que a gente não vai sair disso mesmo, eu não vou melhorar mais que isso, a vida é isso aqui, né? Sempre que nós pensamos assim, é porque nos esquecemos do interesse de Deus. Nos esquecemos que não é por nós mesmos que estamos fazendo isso. Não é pelo meu desejo, não é pela minha capacidade que eu estou fazendo isso. Não é pelas minhas forças que eu faço isso. Mas é por causa do interesse que Deus tem. E o simples fato de Deus se interessar por mim e por você, já mostra que Ele nos ajuda. Se Deus tem interesse no nosso modo de vida, se Deus tem interesse na forma como nós caminhamos, Ele nos ajuda, porque Ele tem interesse em nós, Ele se interessa por mim e por você. Ele não quer que simplesmente a gente fique fazendo o que der na telha, que a gente fique vivendo conforme a gente acha melhor. Ele quer nos ajudar nessa tarefa, Ele quer providenciar alguém para nos auxiliar, e esse alguém é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que nos lembrar sempre que Deus mandou o Espírito Santo, porque Ele se interessa por nós. Ele tem interesse na nossa caminhada. E o Espírito Santo está aqui, Ele está neste lugar, Ele está em mim, Ele está em você nesse momento, para nos ajudar. Ele está aqui para nos ajudar, para nos dizer o que fazer. A primeira lição, então, que nós aprendemos é a respeito do interesse de Deus. Deus se interessa por mim e por você. Uma segunda lição que nós encontramos nesse texto, uma segunda lição que aprendemos nesse andar pelo Espírito é sobre o esvaziamento. A lição do esvaziamento. Andar no Espírito é se esvaziar.
Andar no Espírito é deixar para trás tudo aquilo que nos enchia, tudo aquilo que nós estávamos cheios, para que a gente possa andar no Espírito. A gente não tem só que entender o interesse de Deus, nós temos também que nos esvaziarmos, tirar de nós aquilo que nos enche, tirar de nós aquilo que nos controla, né? E nós vemos isso, podemos perceber essa lição na própria relação que Paulo faz entre o andar pelo Espírito e as obras da carne. Nesse texto mesmo nós encontramos essa relação, mas nós vemos de forma mais clara isso no versículo 17, onde Paulo explica a existência dessas duas forças, né? O verso 17, ele nos mostra que essas duas forças que existem em nós, que é o Espírito Santo e a nossa carne, elas são contrárias uma à outra. Elas são completamente contrárias uma à outra. De modo que elas não conseguem habitar no mesmo espaço, né? Diz assim o versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Outra versão diz que a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis, né? É a ideia de um cabo de guerra dentro de nós. O que nós vemos aqui? Não cabe em nós viver nessas duas realidades. Não cabe em nós ficar com essas duas forças em nós. Não dá. Nós precisamos escolher um lado. Para escolher um é preciso deixar o outro. Aqui nós vemos a necessidade do esvaziamento, a realidade do esvaziamento. Para que a gente possa andar com Deus, nós precisamos nos esvaziar das obras da carne. Para que a gente possa andar com Deus, nós precisamos primeiro tirar tudo aquilo que nos controla, tudo aquilo que nós somos viciados, tudo aquilo que nós temos na nossa cabeça, tudo aquilo que ocupa o nosso coração. É impossível andar com Deus e continuar com essas coisas. É impossível. Não cabe no mesmo espaço. E nós podemos entender essa lição da seguinte forma: imagina você aí com um copo de água na sua mão, um copo cheio de água, até quase a borda ali, ó. Só não está até a borda para não ficar derramando no chão, mas um copo cheio de água. E você está com esse copo ali, ele continua cheio, de repente passa alguém aqui no meio com uma Coca-Cola gelada. Tá meio calor hoje, não tá? Tá bom para tomar uma Coca? Sempre é bom tomar uma Coca, né? Não tem tempo ruim para uma Coca-Cola. Passa alguém aqui então com uma Coca-Cola gelada. E aí você tem aquele copo, você não tem outro copo. A pessoa está passando só com uma Coca, sem copo. Você tem aquele copo cheio de água. E você quer a Coca-Cola. Você pergunta, tem latinha? Ele fala, não tem, querido, desculpa. Tem KS? Também não tem. KS só vou ter esportivo. Mas você quer Coca-Cola, né? O que você tem que fazer? Você precisa esvaziar o seu copo. Você precisa jogar essa água fora, tomar essa água, fazer alguma coisa com essa água. Porque não cabe a água e a Coca-Cola no mesmo copo. Não cabe. Não dá para esses dois ocuparem o mesmo espaço. Para que você possa aceitar aquilo que está sendo servido, você precisa primeiro esvaziar o seu copo. E você também não pode ficar enchendo o seu copo enquanto ele já está cheio. Você vai ficar com uma Coca-Cola aguada, um negócio ruim, sabe? Tipo café fraco gelado, um negócio ruim. Não dá não, entendeu? Então, o que nós temos que fazer na nossa vida é exatamente a mesma coisa. Se a gente quer andar com Deus, se a gente quer caminhar com Deus, nós precisamos primeiro esvaziar nosso copo. A gente não pode entrar nisso com os nossos princípios. A gente não pode entrar numa vida com Deus carregando toda essa bagagem. Nós precisamos desconsiderar isso. Nós precisamos entender que longe de Deus, nada dá certo. Longe de Deus, tudo aquilo que nós acreditávamos ser correto, tudo aquilo que nós acreditávamos ser verdade, longe de Deus é tudo falso. Porque Deus é a verdade. E Deus nos apresenta o caminho verdadeiro. Deus vai nos ensinar. Deus vai mostrar para onde devemos seguir. Por isso
que devemos nos esvaziar. A Bíblia muitas vezes traz essa realidade do esvaziamento como sendo a morte do velho homem, né? Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando fala assim, estou crucificado com Cristo. Portanto, vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E a vida que vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É essa morte, é o estou crucificado. É o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, quando ele fala que nós somos nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é se esvaziar. Isso é se esvaziar. E por muitas vezes nós podemos começar uma jornada com Deus, nós podemos nos converter, nós podemos iniciar a vida com Deus, e aos poucos ir enchendo o nosso copo com outras coisas. Aos poucos a gente vai contaminando a nossa vida, até que chega um ponto onde nós estamos cheios novamente de obras da carne, onde nós estamos cheios novamente daquilo que não é o Espírito Santo. E quando isso acontece, nós precisamos de novo nos esvaziar. A Bíblia apresenta aqui nesse texto de Gálatas 5,16 em diante, que a nossa vida ela é uma espécie de gangorra. Uma espécie de gangorra, né? A gangorra, só se ela quebrar, ela vai estar os dois no chão. Ela nunca vai ter as duas pessoas ali no chão. Enquanto uma está no chão, a outra está lá em cima. Enquanto a outra está no chão, é a outra que está lá em cima. Ou então as duas vão estar no meio, né? Que é a mediocridade, é o meio. Mas nunca que você consegue ter as duas pessoas no chão. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós nunca vamos estar plenamente andando no Espírito e plenamente nas obras da carne. Essas duas coisas se opõem uma à outra. Elas não conseguem ficar juntas, né? Para que a gente possa andar no Espírito, nós precisamos nos esvaziar das obras da carne. Nós precisamos nos esvaziar de tudo aquilo que domina o nosso coração, para que então a gente possa começar essa caminhada de uma forma nova, como uma nova criatura. Em terceiro e último lugar, aprendemos aqui que para andar no Espírito é preciso se encher do Espírito. Para andar no Espírito, nós precisamos do enchimento. Essa é a última lição que nós encontramos aqui nesse texto. Aprendemos isso aqui na própria ordem de Paulo, né? Quando ele diz, andai pelo Espírito. Aqui ele diz, andai pelo Espírito, ou então no Espírito. E quando ele diz isso, ele está dizendo que nós precisamos permitir ser conduzidos pelo Espírito Santo. Nós temos que permitir que o Espírito Santo nos controle. Andar pelo Espírito é ser cheio com o Espírito a tal ponto onde o Espírito Santo exerça total controle sobre a minha e a sua vida. Isso é andar no Espírito. E aqui nós encontramos uma semelhança com outro ensinamento de Paulo, lá em Efésios 5,18. Efésios capítulo 5, verso 18 diz assim: e não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que esse texto fala. Ele fala sobre a relação, isso que é interessante nesse texto, ele apresenta uma relação que existe entre o encher-se do vinho, que é um ato de se embriagar, é quando você se enche, né, de vinho, de bebida alcoólica, e o encher-se do Espírito. Ele diz assim, não vos encheis de vinho, mas enchei-vos do Espírito. E aqui o que é interessante? Paulo ordena, porque aqui em Efésios é outra ordem de Paulo, ele ordena que ao invés de se encher do vinho, e aqui ele abre um parênteses, que leva à devassidão, ao invés de se encher da bebida, que leva ao descontrole, que leva à perdição, que leva às coisas sem propósito, enchei-vos do Espírito Santo. Ao invés de se encher daquilo que promove descontrole, daquilo que promove devassidão, enchei-vos daquilo que promove
controle. Enchei-vos do Espírito, porque o Espírito dá o quê? Em Gálatas capítulo 5, nós vemos mais à frente, no fruto do Espírito, o domínio próprio, a mansidão. Enquanto o vinho, a bebida, o encher-se disso a ponto de onde a gente fica descontrolado, promove essa falta de controle, o Espírito Santo nos enche de autocontrole. O Espírito Santo nos enche do controle total de nós mesmos. E Paulo fala, não se encha dessas coisas, porque leva ao descontrole, leva à devassidão. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Para andar no Espírito Santo, então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. É interessante porque essa realidade de se encher mostra que nós podemos estar pouco cheios do Espírito Santo, né? Se nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós podemos também ser vazios do Espírito Santo. Nós podemos ter pouquinho ali de Espírito Santo na nossa vida, que é quando as obras da carne ganham, né? Que é quando as obras da carne prevalecem na nossa vida. Se você tem experimentado a luta contra as obras da carne, que você tem experimentado, todos nós experimentamos isso, cada um à sua maneira, mas todos nós experimentamos a luta contra as obras da carne. Se você tem perdido essa luta, se você está perdendo para as obras da carne, você está cedendo às obras da carne, é porque está faltando o Espírito. É porque está faltando se encher do Espírito Santo. Está faltando se encher daquela única força, da única pessoa, que é isso que o Espírito Santo é, ele é uma pessoa. A única pessoa que pode lutar contra a nossa carne, contra as obras da nossa carne, é o Espírito Santo de Deus. Se nós estamos perdendo essa luta, é porque não estamos cheios do Espírito Santo. É porque nós não estamos cheios até transbordar com esse Espírito. E Paulo fala que nós temos que ser cheios do Espírito a tal ponto que ele exerça total controle sobre as nossas vidas. Nós precisamos nos encher do Espírito até sermos completamente controlados pelo Espírito. Até que não seja mais a carne vencendo, mas até que seja o Espírito Santo vencendo. Até que nós não estamos mais satisfazendo as obras da carne, satisfazendo o nosso eu, e sim satisfazendo o desejo de Deus, satisfazendo o agrado de Deus. Isso é andar no Espírito. Isso é andar pelo Espírito, né? E é basicamente isso que Gálatas 5,16 quer ensinar. Gálatas 5,16 quer ensinar que quando andamos no Espírito, nós não realizamos as obras da carne. É isso que o texto diz, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis as obras da carne, e jamais satisfareis as obras da carne. O segredo para que a gente ganhe essa luta é esse, é fácil. É simples, não é fácil, é simples. É encher do Espírito Santo, é andar no Espírito Santo. E assim nós vamos vencer essa luta. E por outro lado, quando resistimos à realização daquilo que a nossa carne deseja, quando nós pecamos, então quando resistimos ao pecado, então estamos andando no Espírito. Então estamos andando no Espírito dia após dia e nos enchendo cada vez mais dele. Agora a questão que nos resta é como fazer isso. Como se encher mais e mais do Espírito Santo. Como colocar em prática todas essas lições que nós vimos aqui. Como fazer tudo isso que nós vimos nesse texto. Para isso nós precisamos entender que Deus se interessa por nós. Entender que Deus quer que caminhemos com Ele. Depois de entender isso, aí nós temos que nos esvaziar. Nós temos que destruir os pilares, os fundamentos de antes. Nós temos que destruir isso. E aí então, nos encher.
Nos encher do Espírito. Para se encher do Espírito, querido, não é difícil, basta pedir a Deus. Basta pedir a Deus e resistir às obras da carne. Simples assim. Não existe fórmula mágica, não existe receita de bolo secreta. Não existe. É simplesmente fazer isso. Peça a Deus. Peça a Deus o Espírito Santo. Peça a Deus, Deus, me enche com o teu Espírito. Para que eu possa resistir. E faça a sua parte, resistindo às obras da carne. Faça a sua parte não dando lugar a essas coisas. Não dando lugar, não criando oportunidades para que a carne vença. Por quê? A carne se opõe ao Espírito. E o Espírito contra a carne. Então que possamos nos encher do Espírito Santo. Que possamos permitir que o Espírito Santo controle as nossas vidas. E não que as nossas vidas, nossa carne, controle as nossas vidas. Amém?